Capítulo 4. Diápsida, o caçador da floresta. A floresta de Aokigahara não era conhecida apenas por sua beleza densa e sombria. Para muitos, o murmurar constante do vento entre as árvores, o ranger sutil dos galhos secos e o cheiro penetrante de terra úmida e folhagem em decomposição eram sons que escondiam segredos mais profundos e perturbadores. Naquela madrugada, a penumbra mal havia cedido lugar à luz fraca do amanhecer, e o ar estava carregado com a expectativa que só a caça ilegal podia proporcionar. 4 figuras se moviam com cautela pela mata densa, os passos abafados de suas botas mal quebrando o silêncio da floresta. Os sons metálicos de armas e equipamentos tilintavam suavemente a cada movimento calculista. Eram caçadores ilegais, e o líder, um homem corpulento chamado Kenji, exalava uma aura de arrogância e impaciência. Seus resmungos baixos e o som ocasional de uma arma sendo ajustada quebravam a quietude, antes que seu companheiro Hiroshi, um homem mais jovem e nervoso, o silenciasse com shh, quase inaudível. "O que foi, Hiroshi? O silêncio está te assustando?" Kenji provocou, sua voz um pouco mais alta do que o necessário, seguida de um risinho gutural de um terceiro homem, Takeshi, que caminhava logo atrás. "Não é isso, chefe. É só que... a floresta está estranha hoje. Parece que estamos sendo observados." Hiroshi sussurrou, e o som de sua respiração rápida era audível no ar frio. O quarto caçador, um homem silencioso e observador chamado Satoshi, não disse nada. Seus olhos estavam fixos na escuridão entre as árvores, e seus ouvidos, aguçados pela experiência, já captavam algo incomum. Um farfalhar distante e rápido, um som que não pertencia a nenhum animal conhecido daquela floresta. Era um chiado úmido, como se algo estivesse rastejando sobre uma superfície molhada. E um cheiro forte, metálico, quase sanguíneo começou a pairar no ar, vindo de uma direção que não era o vento. "Deve ser um cervo grande?" Kenji zombou, ignorando a apreensão de Hiroshi. "Vamos pegar o que viemos buscar e sair logo daqui." O som de seu rifle sendo destravado foi alto na quietude. O farfalhar aumentou, mais rápido agora, misturado com um som distinto de galhos quebrando, não pelo peso de um animal, mas como se algo estivesse se chocando contra eles com uma força incomum. O cheiro metálico se intensificou, queimando as narinas, e um novo som se juntou à sinfonia macabra. Um estalo repetitivo, quase um clac, 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 vindo da escuridão densa. Não parecia um bico ou um osso. Parecia algo mais alienígena, mais duro. "Chefe, o que é isso?" A voz de Takeshi tremeu, e o som de seus dentes batendo era quase audível. De repente, um movimento incrivelmente rápido rasgou a folhagem à direita de Kenji. Não houve tempo para reação. Um som de impacto úmido e forte, seguido de um grito rouco e abafado de Kenji que foi subitamente cortado. O baque do seu corpo pesado caindo no chão reverberou, junto com um som de algo arrastando-o rapidamente para dentro da mata, rasgando a vegetação com uma violência assustadora. Um rasgar, contínuo, como tecido grosso sendo dilacerado. Hiroshi gritou. "Kenji! Kenji!" O clac, clac, clac se intensificou, vindo de múltiplas direções, rodando o que restava do grupo. Satoshi, o observador, estava paralisado. Ele não podia ver a criatura em sua totalidade, mas os sons a descreviam em sua mente. Era rápida, ágil e letal. Um chiado gutural, diferente de qualquer animal, ecoou na floresta. Não era um rugido, mas um som profundo e raspe que parecia vir de uma garganta dupla. Em seguida, um silvo cortante e um movimento serpentino puderam ser ouvidos à esquerda de Takeshi. Outro grito de pavor, mais agudo que o de Kenji, e o som de ossos estalando com uma força brutal. O corpo de Takeshi caiu com um baque oco, e o som de algo pesado e segmentado se arrastando sobre as folhas secas se afastou rapidamente. Hiroshi, em puro terror, levantou seu rifle e começou a disparar cegamente na direção dos sons. Bang! 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 Os tiros ecoaram na floresta, mas não houve grito de dor da criatura. Apenas o som de balas ricocheteando em algo incrivelmente duro, como metal ou pedra, e o clac, clac, clac da criatura que parecia se aproximar, indiferente aos projéteis.
Satoshi sabia que era inútil. Aquela coisa era muito rápida e resistente. Ele podia ouvir as patas da criatura se movendo em um ritmo irregular, mas assustadoramente rápido, cercando Hiroshi. O cheiro de sangue, agora fresco e denso, preencheu o ar. O clack, clack, clack estava a centímetros de Hiroshi. Então, um som seco e final de mordida, um schwump, que parecia quebrar algo grande e forte, seguido de um grito curto e sufocado de Hiroshi. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo farfalhar persistente da criatura se arrastando, movendo-se através da vegetação. Satoshi podia sentir a presença da criatura se afastando lentamente, o chiado gutural diminuindo até se fundir com os sons da floresta novamente. Ele estava sozinho. O ar estava denso com o cheiro de sangue e medo. Satoshi permaneceu imóvel por longos minutos, ouvindo apenas o bater forte de seu próprio coração e o ranger ocasional de um galho no vento. Finalmente, ele se forçou a se mover, rastejando para longe, cada músculo tenso, cada sentido aguçado para o menor sinal da criatura. Ele precisava contar o que tinha acontecido. Foi a série de desaparecimentos inexplicáveis, junto com o relatório aterrorizante de Satoshi, que trouxe o professor Souichi Bamba para a floresta de Aokigahara. O som abafado do helicóptero que o trouxe pairou no ar por um momento antes de se afastar, deixando ele em um silêncio quase ensurdecedor, que só era quebrado pelo canto distante de corvos e o uivo melancólico do vento entre as árvores. O cheiro de terra úmida era misturado a um odor persistente de sangue e algo que parecia ozônio queimado. Um aroma que Bamba já conhecia de outros incidentes com Kagevani. Sua expressão era a de sempre, calma, focada. Ele vestia um casaco cinza escuro que se misturava à penumbra da floresta. Os óculos de armação fina refletiam a luz esmaecida. Ele não era um caçador, mas um investigador. Sua presa era a verdade por trás do inexplicável. Professor, aqui estão os pontos onde encontramos os vestígios. Não há corpos inteiros, apenas fragmentos e um tipo de rastro estranho, disse um dos policiais que o acompanhava, sua voz ainda um pouco trêmula. Bamba assentiu. Ele caminhou metodicamente pela área, seus olhos e ouvidos trabalhando em conjunto para absorver cada detalhe. Ele se abaixou, examinando o solo. Havia depressões no solo, consistentes com algo pesado e com múltiplas patas. Não eram pegadas de animais. As marcas pareciam arranhões profundos, como se a criatura tivesse garras ou protuberâncias ósseas que se fixavam no solo. Ele tocou um galho quebrado, a madeira fresca mostrando sinais de uma quebra limpa e não orgânica. Não havia marcas de dentes, nem rasgos. A madeira parecia ter sido esmagada por uma pressão imensa. O cheiro metálico era mais forte ali, junto com um sutil chiado úmido que parecia emanar da própria terra. As vítimas foram despedaçadas, quase pulverizadas em alguns pontos. O policial continuou. Nenhuma arma conhecida poderia fazer isso. Bamba ignorou o comentário. Ele já tinha uma ideia. Essa não era uma fera comum. Ele se moveu para outra área, onde um arbusto inteiro havia sido esmagado. Perto dali, no tronco de uma árvore, havia um conjunto de marcas paralelas, como se algo com duas extremidades afiadas tivesse golpeado a madeira com força. Ele podia quase ouvir o chomp que a criatura fez. Diápsida. 2 mandíbulas, 2 cabeças, ou talvez uma estrutura de ataque com 2 partes distintas. Uma criatura que se movia rapidamente e atacava com precisão brutal. Ele fechou os olhos por um momento, concentrando-se. Ele podia quase sentir a trajetória da criatura, sua velocidade. A floresta estava silenciosa demais agora. Um silêncio denso, cheio de uma ameaça latente. O uivo do vento agora parecia mais como um sussurro, um lembrete da presença não vista. Bamba notou que a criatura não havia deixado rastros de sangue em todos os lugares, apesar da violência dos ataques. Ela parecia absorver suas vítimas, ou talvez as arrastar para algum lugar oculto. O som do clac, 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 que Satoshi havia descrito, era a chave.
Não era um som de corrida desordenada, mas de algo com articulações rígidas, quase como um exoesqueleto. Ele parou próximo a uma árvore antiga e robusta, onde o cheiro metálico era mais forte. O chão ao redor dela estava revolvido. A criatura devia ter um covil nas proximidades. Não havia sons, mas Bamba podia sentir o frio sutil que emanava de uma fresta nas rochas. Um frio que não era natural na umidade da floresta. De repente, o chiado úmido voltou. Baixo, mas crescendo em volume. O clac, 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 característico da diápsida, começou a se intensificar, vindo das profundezas da floresta. Ela estava vindo. O cheiro de ozônio e metal aumentou, e o vento entre as árvores pareceu ganhar uma força nova, um murmurar mais agudo, como se a própria floresta estivesse avisando. Ela está vindo, Bamba disse calmamente, embora não houvesse pânico em sua voz. Sua velocidade é sua maior arma, e sua camuflagem natural. Ele sabia que tentar enfrentá-la diretamente seria inútil. Bamba então sacou um pequeno dispositivo de seu bolso. Não era uma arma, mas um emissor de som. Ele ativou o aparelho. Um som de alta frequência, um pingue agudo e repetitivo, preencheu o ar, cortando o chiado da criatura. O som era irritante, quase doloroso para os ouvidos humanos, mas Bamba o usava para outro propósito. O clac, clac, clac da diapsida parou por um instante, como se a criatura estivesse desorientada. Então, um guincho estridente e irritado irrompeu da escuridão, e a criatura pareceu se mover com mais agilidade, mas de forma errática. Bamba estava usando a frequência para confundir seus sentidos, para perturbar sua capacidade de caçar. Ele ajustou o aparelho, direcionando o som para uma área específica da floresta. A diapsida, incapaz de localizar seu alvo com precisão, começou a bater nas árvores com mais força, o som de madeira se estilhaçando ecoando. O clac, clac, clac se tornou mais frenético, frustrado. A criatura estava cega, irritada. Era a sua chance. Bamba sabia que não poderia destruir a diapsida. Essas criaturas raramente eram eliminadas, elas apenas recuavam. Ele estava interessado em compreendê-las. Ele continuou a emitir a frequência, conduzindo a criatura para longe dos restos das vítimas, mais para as profundezas inóspitas da floresta. O guincho da diapsida diminuiu, e o farfalhar de seus movimentos rápidos se afastou até se tornar quase inaudível. O cheiro metálico também começou a dissipar-se. O silêncio voltou, mas não era o mesmo silêncio de antes. Agora, era um silêncio carregado de conhecimento. Bamba havia enfrentado mais um Kagewani, compreendido mais uma de suas formas. Essas criaturas eram a manifestação dos medos, das lendas, das aberrações que a humanidade muitas vezes trazia à existência por seus próprios atos. Ele guardou o aparelho e olhou para a floresta densa. Os corvos voltaram a soar, seus cau-caus distantes soando como um requiem. Havia mais mistérios a serem desvendados, mais Kagewani à espreita. A jornada de Sowitt Bamba estava longe do fim. A floresta havia testemunhado mais uma prova da existência desses horrores, e Bamba era o único que ousava olhar para eles de frente, em busca de respostas.